E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor André e essa aqui é a parte 3 do nosso vídeo de resolução da prova de Física da EAR 2021-2, código da prova 77. Lembrando, olha aqui na descrição que tem todas as questões que são resolvidas nesse vídeo e o tempo que você vai encontrar cada uma delas, beleza? Vamos lá para a resolução? Questão 85. Um objeto realiza um movimento harmônico simples, MHS, segundo a seguinte função no Sistema Internacional de Unidades, né? X igual a 0,2 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes o tempo mais π. Determine o valor do módulo da velocidade v do objeto em metros por segundo no instante igual a 3 segundos. Bom, gente, nesse caso a gente tem que pensar um pouco. Por quê? Nós não temos ali nenhuma equação, né, não temos a equação da velocidade, certo? Desse movimento harmônico simples. Mas o que vai acontecer? Basicamente, a configuração desse movimento é a seguinte. Não é assim, né, mas é como se fosse uma onda, ok? Só que fica no mesmo lugar, para cima e para baixo, para cima e para baixo, ok? Então a gente tem pontos aqui, por exemplo, aqui, 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 certo? O que acontece nesses pontos? O ponto A, B, C, D e E. A velocidade é zero. A velocidade é zero. Por quê? Porque nesse momento, a velocidade do objeto vai mudar de direção. Aqui ela está indo para cima, nesse momento ele para e ele vai se movimentar para baixo. Aqui ele para e vai se movimentar para cima, e assim sucessivamente. Então, nesses pontos extremos aqui, né, claro que não é assim, é quando ele chega na ponta, né? Aqui e aqui, certo? Então, ele oscila entre essas duas posições. Sempre quando ele está na extremidade do movimento, a velocidade é igual a zero, certo? Nos pontos aqui do meio, a velocidade é máxima, ok? Um detalhe, quando que a velocidade vai ser zero? Na elongação máxima, na amplitude máxima do movimento. Né? Então, se for uma mola, né, vamos pegar aqui uma mola, certo? Quando ela está, por exemplo, ela vai ficar oscilando. Quando ela estiver mais esticada possível, a velocidade vai ser zero. E também quando ela estiver mais comprimida possível, a velocidade também vai ser zero. Tá? Por que eu estou falando isso? Vamos analisar. Se eu quisesse saber realmente, pegar aqui a equação da velocidade, eu deveria derivar essa função. Tá? Eu derivando ela, teria a equação da velocidade, aí é só substituir, eu teria a velocidade nesse instante. Mas vamos descobrir em que posição o objeto vai estar nesse instante, 3 segundos. Porque aí, quem sabe, a gente já pode deduzir a velocidade, ok? Que já está a resposta ali, mas eu vou explicar por quê. Então vamos lá. A função é igual a x, né? A posição em função do tempo é igual a 0,2, esse 0,2 é a amplitude, né? Amplitude máxima, vezes o cosseno de π sobre 3 vezes o tempo mais π. Então eu quero tempo igual a 3 segundos. Né? Para o tempo igual a 3 segundos, nós temos que x é igual a 0,2 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes 3, que são 3 segundos, mais π. Então, ó, 3 com 3, né? Multiplica por 3, divide por 3, né? Vai embora. Certo? 3 dividido por 3 é 1. Então vai ficar π mais π. π mais π é igual a 2π, correto? Então nós teremos que a posição vai ser igual a 0,2 vezes o cosseno de 2π. Agora, vamos lembrar quanto que é o cosseno de 2π. Tá? Se a gente pegar o círculo, 2π é uma volta inteira. Então, 0, né, vou tentar fazer aqui, ó, dar uma volta, 2π é o mesmo que 0. Então, o cosseno aqui é 1. Né? 180 é menos 1, certo? E aqui 90 e 270 é 0. Ok? Então, aqui é 1. O cosseno de 2π vai ser igual a 1. Então, substituindo 1 no lugar do cosseno de 2π, teremos que a posição será 0,2 metros, que está no sistema internacional. Então, são os extremos da trajetória do objeto. E o que eu acabei de falar? Que quando ele está nos extremos, né, no caso se for uma mola, a elongação máxima, a velocidade é sempre zero. Então, aqui é a resposta, tá? Zero. Então, muita atenção nesse caso, numa questão dessa, porque tem alguns truquezinhos para a gente descobrir de uma maneira mais fácil, né, o que se pede, ok? Então, é a questão de saber um pouquinho do conceito da física, nesse caso do movimento harmônico simples. Questão 86. As ondas sonoras podem se propagar em diversas frequências. O ouvido humano é capaz de detectar sons que estejam dentro da faixa de 20 Hz a 20.000 Hz,
Considerando as qualidades do som e a sua velocidade de propagação no ar a 25 graus Celsius, é aproximadamente 340 metros por segundo, analise as informações que se seguem. Número 1. O som é mais grave quanto maior for a sua frequência? Bom, vamos analisando já porque essa questão é um pouco fácil, né? Então, é sobre alguns conceitos sobre o som. Lembrando que sons inferiores a 20 Hz são os infrassons, né? Nós não escutamos, e superiores a 20.000 Hz, ultrassons. Aqui ele está perguntando a respeito da qualidade de grave ou agudo. O som é mais grave quanto menor for a sua frequência, não maior. Então, está incorreto. Quanto maior for a sua frequência, ele é considerado mais agudo. Sons de mesma altura, né, aqui é 2. Sons de mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes sonoras distintas podem ser diferenciados através de seus respectivos timbres. Correto, né? Às vezes nós temos sons de instrumentos diferentes com a mesma frequência, mas o que os diferencia é o seu timbre, é o formato da onda. Dizer que uma mulher tem voz aguda é o mesmo que dizer que o som que é emitido por ela é de alta intensidade. Errado. Acabamos de falar que uma voz aguda, um som agudo, tem maior frequência, não tem nada a ver com a intensidade, certo? Número 4. Uma onda sonora de comprimento igual a 8,5 metros, comprimento de onda, né, que se propaga no ar, provoca um som audível ao ouvido humano. Bom, vamos descobrir, né? Nós sabemos que um som audível tem que estar entre 20 Hz e 20 kHz, 20.000 Hz, certo? Bom, aqui está falando da frequência, ali nós temos o comprimento de onda. Mas, por meio dessa equação aqui, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, nós podemos descobrir a frequência que nós já vamos isolar aqui. Frequência é igual a velocidade de propagação dividido pelo comprimento de onda. Então, a frequência é igual a velocidade de propagação, 340 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda, que é 8,5 metros. Então vamos fazer essa divisão, tá? Vamos fazer aqui, ó. 340 dividido por 8,5. Já vou tirar a vírgula e acrescentar um zero, certo? Então, 340 dividido por 85. Dá uma dica, 2 vezes 8,5 é 17, né? E 2 vezes 17 é 34. Então, 340 dividido por 85 vai dar 4. Aí tem que conferir, né? 5 vezes 4, 20, vai 2. 4 vezes 8, 32. Com mais 2, 34. E aí, acabou, né? Porque aqui é 0, sobrou um 0, a gente põe aqui, 40. Então, a frequência desse som é de 40 Hz. Isso significa que ele está entre 20 Hz e 20.000 Hz, então ele é audível, correto. Então, as corretas são a 2 e a 4, conforme a resposta A. Questão 87. Considere as seguintes afirmações em relação à gravitação universal e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então vamos lá. Na primeira afirmação, nós temos a seguinte frase: as leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que os corpos gravitam em torno de um corpo central. Bom, gente, apesar de, se a gente for analisar as leis de Kepler, elas são anteriores à lei da gravitação, né? Então, dentro do conceito da lei de Kepler não existe o conceito de gravitar, tá? Mas, nesse caso aqui, né, até se você comparar aqui com a resposta correta, nós podemos ver que ele quer dizer que as leis de Kepler funcionam para qualquer sistema que posteriormente Newton explicou dizendo que esses corpos gravitam em torno de um corpo central, tá? Ou seja, podemos dizer que esses corpos orbitam um corpo central. Então é verdadeiro nesse caso, tá? Mas as leis de Kepler não têm relação direta com a lei da gravitação, tá? As leis de Kepler faziam algumas afirmações a respeito do movimento dos planetas, certo? Do movimento desses corpos, mas não tem nada a ver com a gravitação. A lei da gravitação veio depois com o Newton, ok? Mas nesse caso podemos afirmar que é verdadeiro. Um satélite da Terra, movendo-se numa trajetória circular de um raio R, terá seu período 2 vezes maior do que o período de um outro satélite terrestre de órbita circular igual a raio sobre 2. Bom,
primeira coisa, se nós pegarmos a lei da gravidade, quanto mais próximo o objeto estiver de um corpo maior, mais rápido ele tem que orbitar, porque senão ele cai. Tá? Se o corpo estiver mais longe, ele pode orbitar mais devagar, certo? Com uma velocidade menor, ok? Ou seja, quanto mais próximo, maior deve ser essa velocidade para que esse objeto não caia na Terra. E ele está falando que um satélite, movendo-se numa trajetória de raio r, tem um período menor do que um satélite com raio r sobre 2, com raio menor. Então, ao contrário, ele tem um período maior, ok? Então, é falso. A força de atração gravitacional entre dois planetas quaisquer do sistema solar será maior quanto maior forem as suas massas e menor for a distância entre eles. Ou seja, a força entre duas, né, por exemplo, entre o Sol, vou pegar outra cor aqui, entre o Sol, tá, fazendo um desenho bem artístico aqui, e a Terra. Tá? Se a massa da Terra fosse maior, ou a massa do Sol fosse maior, maior seria a força entre os dois, ok? Então, quanto maior forem as massas, realmente, maior vai ser a força. E quanto menor a distância. Tá? Se a Terra fosse mais perto, se a Terra estivesse mais perto do Sol, a força seria maior, certo? Então, uma força bem maior do que se a força fosse longe, ok? Então, aqui ela fala que será maior quanto maior forem as massas, correto? E menor a distância entre eles. Então, correto, ok? Verdadeiro. E a última, a velocidade de um planeta em órbita em torno do Sol não é constante, alcançando seu máximo valor no afélio. O que é o afélio? O afélio é quando esse planeta está mais longe do Sol. E nós já vimos que quanto mais longe esse corpo orbita outro, mais lenta é a sua velocidade. Então aqui ele fala que o máximo da velocidade é no afélio. Ao contrário, o máximo é no periélio. Ok? Então é falso. Então, temos VF, VF. Aqui já está assinalada a letra A. Ok? Questão 88. João, ao sair de uma aula sobre o uso racional de energia elétrica, conseguiu convencer seus pais a trocar o antigo freezer da casa por um modelo mais novo, com tecnologia energeticamente mais eficiente. Para tanto, fez o cálculo do consumo mensal de energia do antigo aparelho quando submetido a uma tensão de 110 volts e uma corrente de 4,5 ampere. Considerando que o freezer antigo ficava ligado durante 8 horas por dia, aos sábados e domingos, durante 4 fins de semana por mês. Com base nos cálculos realizados por João, qual deverá ser a potência do novo aparelho para que ele possa ficar ligado por 32 horas mensais a mais que o aparelho antigo, sob as mesmas condições, consumindo a mesma energia? Então, nesse caso, é uma questão sobre potência elétrica. Tá? Então, potência elétrica. Mas antes de falar de potência elétrica, vamos lembrar qual é a definição de potência. Né? Podemos dizer que a potência basicamente é o seguinte: potência é igual a variação da energia consumida durante o intervalo de tempo, ok? Ou trabalho realizado. Vamos usar essa definição aqui. Tá? Energia consumida por intervalo de tempo, certo? Medida no sistema internacional em watts, ok? Bom, gente, vamos analisar algumas coisas. Então, primeiro dá para a gente saber a potência desse freezer antigo, certo? Então, a tensão de 110 volts, uma corrente de 4,5 ampere. Então, dá para calcular a potência desse freezer, certo? Mas vai ter outras coisas que a gente vai ter que calcular aqui também. Mas vamos começar por isso, tá? Então, o freezer antigo, certo? Então, potência do freezer antigo. Vamos lá. A potência elétrica pode ser calculada da seguinte forma: potência é igual a tensão vezes corrente, certo? Então, de uma maneira geral, podemos dizer que a potência do freezer é 110 volts vezes a corrente de 4,5 ampere. Fazendo essa conta, né, é interessante fazer à mão para treinar, tá? Mas o resultado vai dar 495 watts. Ok, já sabemos a potência do freezer antigo. O que acontecia? Qual era o tempo? Vamos analisar agora o tempo, certo? O tempo ligado. Então ele ficava ligado, vamos olhar aqui as informações do exercício, 8 horas por dia, aos sábados e domingos, durante 4 finais de semana por mês. Então apenas sábados e domingos. Então 8 horas, para a gente saber o tempo em horas, né?
Vamos lá, são 8 horas, vezes sábado e domingo, que são 2 dias, vezes 4 finais de semana por mês. Então, no total, no mês, vai dar, né, 8 vezes 8, 64, né? 8 vezes 2, 16, 4 vezes 16, 64 horas no mês, ok? Então, nós temos a potência 495 watts, o tempo em horas 64 horas, tá? Esse é o primeiro freezer. Agora, ele quer trocar de freezer, tá? Então, vai ter uma outra potência, que é a incógnita do problema, certo? Então, ó, ele quer saber que potência o aparelho deveria ter, certo? Para funcionar em determinadas condições. E qual vai ser o novo tempo em horas? É o tempo de antes, 64, mais 32. Porque, ó, ele fala aqui, com base nos cálculos realizados por João, qual deverá ser a potência do novo aparelho, a incógnita do problema, para que ele possa ficar ligado por 32 horas mensais a mais que o aparelho antigo. Então são 64 que o aparelho antigo já funcionava, mais 32 horas. Tá? Só um detalhe, antes de fazer a conta aqui, que vai dar 96, né? 96 horas, mais importante que isso é entender que 64 é 2 vezes 32. Então isso aqui é 32, mais 32, mais 32. Então podemos dizer que isso aqui é, né, 3 vezes 32. 3 vezes 32. Né? 96 é igual a 3 vezes 32 horas. E aqui são 2 vezes 32 horas. Teve um aumento de 50%, ok? Por quê? Porque na hora de fazer a conta isso aqui vai ficar mais fácil, tá certo? Eu vou, em vez de colocar 64, 2 vezes 32 só para cortar, beleza? Ok. O consumo de energia tem que ser o mesmo para esse que está em preto, que é o freezer antigo, e para o que está em verde, que é o freezer novo. Então a energia tem que ser a mesma. Então observa o seguinte, vamos calcular a energia, tá? Então a energia no freezer 1. Energia é igual a potência vezes o intervalo de tempo. É só utilizar isso aqui, ó, o ΔE, que é a energia consumida, passar o tempo multiplicando. Então vai ficar assim, que a energia no caso 1 é igual a potência, que é 495, vezes as horas, 64 ou 2 vezes 32. Tá? Eu vou colocar assim só para... Não, vou colocar 64. Tá? 64, ok? E a energia no caso do freezer novo vai ser, né, energia 2 é igual a potência, que nós não sabemos, vezes 96 horas. Tá? Não vou colocar 3 vezes 32 para não confundir, mas é 3 vezes 32. Tá? E qual é a condição que ele colocou? Mesmo consumo de energia. Então, esses dois aqui tem que ser iguais. Tá? Então, ó, iguais. Beleza? Iguais. Ou seja, vamos igualar as duas equações. Vou fazer aqui no cantinho, aqui. Vou fazer aqui no meio desses dois. Então, vai ficar assim. A energia 1 é igual à energia 2. Então, 495 vezes 64 tem que ser igual a P vezes 96. Como nós queremos saber a potência, passamos o 96 dividindo. Vai ficar assim. Vou já trocar, tá, os lados. Vai ficar assim. Potência é igual a 495 vezes 64 dividido por 96. Bom, mas lembra que aqui é 3 vezes 32 e aqui é 2 vezes 32. Então, cortando esses dois, vai ficar 2 e 3. Tá? É só fazer essa conta que você vai ver. 64 sobre 96 é a mesma coisa que 2 terços. Então, vai ficar 495 vezes 2 dividido por 3. Tá? Essas coisinhas aqui é importante saber para facilitar a conta. Então, vamos lá. Potência é igual a 495 vezes 2 dividido por 3. E o resultado, né, fazendo essa conta aqui, nós teremos que, vou colocar aqui do lado, a potência desse novo freezer deverá ser de 330 watts. Se quiser, aqui, letra B, se quiser fazer normalmente, né, 495 vezes 64 dividido por 96, ok, mas isso ocupa um tempo muito grande. Então, em determinadas situações, é importante você lembrar que 96 é 3 vezes 32, 64 é 2 vezes 32 e, né, já fazer os devidos, entre aspas, cortes aqui, ok? A questão 89 está aqui como anulada, mas eu só vou comentar, tá? Ela fala, dos equipamentos a seguir, qual tem o seu princípio de funcionamento baseado no fenômeno da indução eletromagnética? E está ali como gerador elétrico.
tá? Realmente, o gerador elétrico ele funciona com base na indução eletromagnética, certo? Onde a variação do fluxo do campo magnético através de uma bobina, né, vai gerar aí uma fém induzida, certo? Que essa fém é vamos dizer assim, a energia elétrica que está sendo gerada por esse equipamento, ok? O disjuntor não utiliza, né, de maneira nenhuma a indução eletromagnética, certo? Pelo menos todos os que eu tenho conhecimento. Ele desarma aí, eu acredito, na maioria deles é questão de temperatura, certo? A bússola, ela responde ao campo magnético, mas não funciona com base na indução eletromagnética de Faraday. O amperímetro analógico também, né? Ele sofre aí um deslocamento por conta do campo magnético, mas também indução eletromagnética de Faraday não vejo assim a priori uma maneira de explicar o funcionamento dele exatamente com base na indução eletromagnética. Okay? Mas a questão aí foi anulada, então só para comentar. Questão 90. Considere duas espiras A e B coplanares e concêntricas de raios R e R sobre 4, respectivamente. Então, só vamos colocar aqui para não confundir, certo? Então, os raios da espira A, né, que é a maior, então aqui nós temos um raio R, certo? E da espira B, que é a menor, nós temos R sobre 4. Só para não confundir, ok? A espira A é percorrida por uma corrente elétrica I, no sentido horário, certo? Então está aqui simbolizada aqui essa corrente na espira A. Enquanto a espira B é percorrida por uma corrente elétrica no valor de 2I, ou seja, o dobro da corrente da espira A, aqui, certo? No sentido anti-horário, sentido contrário. Sobre o campo magnético no centro das espiras, é correto afirmar que terá intensidade de quanto? Bom, então a primeira coisa que devemos lembrar, né, é como que é o formato do campo magnético gerado por uma espira circular, certo? Vai ter um campo aqui perpendicular ao plano da tela aí, né, que a gente está fazendo esse cálculo, certo? Ou ele vai estar entrando na página ou ele vai estar saindo, certo? Então, aqui está até as opções, certo? Então, outra coisa que devemos lembrar é como calcular o campo magnético gerado por uma espira, certo? O campo magnético da espira é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio, ok? O que nós vamos ter que fazer para resolver essa questão? Vamos ter que, em termos de I e R, né, em termos do que a gente tem aí, calcular o campo magnético de cada uma das espiras, começando pela A. Tá? Então, vou fazer aqui de azul a espira A. O campo magnético da espira A é igual a μ0. Quanto que é a corrente na espira A? I. Então, vou deixar I mesmo, ok? Dividido por 2R. Qual que é o raio? R mesmo. Né? Então, deixa 2R dividido por 2R. Então, aqui não mudou nada, certo? Agora vamos ver qual vai ser o campo magnético, fazer em verde aqui, da espira B. Tá? Vai ficar assim, μ0, que é a permeabilidade magnética, multiplicado pela corrente. Quanto que é a corrente? 2I. Então, 2I. Já mudou alguma coisa. Tá? 2 vezes a corrente da A. Dividido por 2 vezes o raio. Quanto que é o raio? R sobre 4. É um raio que é 1/4 do raio da outra espira. Mas é 2R, então é 2 vezes o raio que é R sobre 4. Tá? Bom, aqui dá pra gente mexer, ó. 2 e 4, né? 2 dividido por 4 vai ficar 1/2, então vai ficar 2 embaixo. Então vamos mexer aqui. Campo magnético B, da espira B. Só arrumar aqui. Né? Campo magnético B é igual a μ0 vezes 2 vezes I dividido por R sobre 2. Ok. Ainda dá para mudar algumas coisas, porque aqui ó, dá para a gente fazer, né, os extremos, multiplicar os extremos, e esse 2 vai aparecer lá em cima, ok? Então é só pensar assim, ó, vou fazer aqui do lado em vermelho, só para ficar mais claro. μ0 vezes 2 vezes I sobre 1 dividido por R sobre 2. Tá? Então o 2 vai lá para cima, dividido por R. Okay? Multiplicando os extremos e os meios. Então essa é uma maneira que eu uso para lembrar, pelo menos. Então, vamos lá. O campo aqui vai ser igual a 2
Vou colocar 4, né? Porque esse 2 vai aparecer aqui em cima, ó. Então, esse 2 vai aqui e vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, 4 vezes μ0 vezes I dividido por R. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar esses campos, né? Como, ó, faz uma regra da mão direita aqui. Nesse caso, se você pegar a mão direita e colocar os seus dedos no sentido dessa corrente aqui, no sentido horário, você vai ver que o campo dessa espira aqui está entrando, né? E o campo da espira menor, como está no sentido anti-horário, está saindo. Tá? Então vamos subtrair os dois e vamos ver qual que ganha, certo? Bom, na verdade você já pode ver que o campo da espira B é maior, né? 4μ0 sobre R, enquanto aqui é μ0i sobre R dividido por 2. Então, obviamente, o campo B ganha. Então está saindo da página, tá? Então já sabemos que esse campo está saindo. Vou até escrever aqui, ó, bem saindo. Ok? Saindo, tá? Vamos lá, vamos calcular só o módulo agora que está faltando. Vou calcular em vermelho. Vamos calcular aqui. O campo é igual a BB menos BA. Porque o BB é maior, vou colocar ele antes, tá? O da espira B. Então vai ficar que o campo é igual a 4μ0i sobre R menos μ0i sobre 2R. Ó, essa parte nós podemos colocar em evidência. Vamos destacar aqui o que a gente pode colocar em evidência. Tem nos dois, ó, certo? Então vai ficar assim. Vamos novamente aqui em vermelho. B é igual a μ0i sobre R vezes 4 menos 1 meio. Então vai ficar assim. Campo magnético é igual a μ0i sobre R. Essa parte aqui vai ficar, se a gente quiser colocar o 2 para todo mundo aqui, vai ter que multiplicar por 2 o 4. Então vai ficar assim. Vai ficar 8 menos 1 sobre 2. Tá? Porque tem que multiplicar por 2 para colocar o 2 também embaixo do 4. 8 menos 1 é 7, então 7 sobre 2. Certo? Então, vamos lá. Vezes 7 sobre 2. Que vai ficar exatamente igual a alternativa B aqui, ó. 7μ0i dividido por 2r, ok? Saindo do plano da página, beleza? Bom, pessoal, encerrando aí o terceiro vídeo de resolução da prova de Física da EAR 2021-2. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta, deixa aqui pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal, beleza? Bons estudos e até a próxima!